Nessa videoaula falaremos sobre algumas propriedades que decorrem imediatamente da definição de logaritmo. Bem, então como eu já adiantei, a gente vai ver aqui algumas propriedades que são consequência imediata da definição de logaritmos, e o intuito de a gente ver essas propriedades é que elas costumam agilizar os cálculos de alguns logaritmos. Então, como elas agilizam, se a gente estudar as propriedades nesse momento, a gente consegue ganhar tempo na resolução de alguns tipos de logaritmo. A propriedade 1. O logaritmo de 1, em qualquer que seja a base A, vamos lembrar que a base A tem que ser positiva e diferente de 1, ele é sempre igual a zero. Ou seja, o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre igual a zero. Aí eu vou demonstrar o porquê que essa propriedade é válida. Lembrando que a demonstração, eu estou dizendo o porquê que ela é válida. Vamos lá fazer o seguinte. Vamos dizer que o logaritmo de 1 na base A é igual a x. Então, se nós sabemos que o x é o logaritmo de 1 na base A, quando eu aplico a definição de logaritmo, eu terei que a base A elevado ao logaritmo x é igual ao logaritmando, que é 1. Bem, agora é só a gente lembrar que esse 1 é a elevado a zero, então nós teremos que a elevado a x é igual a elevado a zero. Eu posso cortar as bases a e eu terei, enfim, que x é igual a zero. Bem, se o x é igual a zero, e eu disse que o x é igual ao logaritmo de 1 na base a, então está provado que o logaritmo de 1 na base a é igual a zero. Bem, aí eu trago um exemplo, né? Da propriedade anterior, nós temos que o logaritmo de 1 na base 2 é igual a zero. Porque, como eu falei, o logaritmo de 1 em qualquer que seja a base, uma base válida, logo, quando eu falo uma base válida, eu estou dizendo uma base positiva e diferente de 1. Então, o logaritmo de 1 em qualquer que seja a base válida, ele é sempre igual a zero. A segunda propriedade, o logaritmo da própria base A, isso é uma base positiva e diferente de 1, como eu já falei, ele é sempre igual a 1. Ou seja, todo logaritmo onde o logaritmando e a base são iguais, ele é sempre igual a 1. Para demonstrar essa propriedade, vamos dizer que o logaritmo de A na base A é igual a x. Desse modo, então, aplicando a definição de logaritmo, eu terei que a base A elevada a x é igual ao logaritmando A. Vamos lembrar que esse A do logaritmando é A elevado a 1. Então, nós temos que A elevado a x é igual a A elevado a 1. Eu posso cortar as bases A e eu concluirei que x é igual a 1. Como x é o logaritmo de A na base A, se o x é 1, então a gente conclui que o logaritmo de A na base A é igual a 1. Ou seja, o logaritmo, toda vez que nós tivermos o logaritmando igual à própria base, o valor do logaritmo é 1. Bem, como consequência disso, eu trago o exemplo 2, que vem me dizer que da propriedade anterior, nós vamos ter que o logaritmo da raiz quadrada de 3 na base raiz quadrada de 3 é igual a 1, porque cai na propriedade anterior, que nós temos o logaritmando igual à base do logaritmo. Propriedade 3. O logaritmo de uma potência da base A, claro, com a base A sendo maior do que 0 e diferente de 1, é sempre igual ao expoente. Ou seja, quando você tem um logaritmo onde o logaritmando é uma potência da própria base A, o resultado desse logaritmo é sempre o expoente dessa potência. Para demonstrar, então, vamos dizer que o logaritmo de A elevado a n na base A é igual a x. Bem, nós vamos ter que concluir que o valor desse logaritmo é n, porque como a questão fala, como a propriedade fala, esse logaritmo tem que ser igual ao expoente. Bem, se o logaritmo de A elevado a n na base A é igual a x, aplicando a definição de logaritmo, eu terei que a base A elevado a x é igual a elevado a n. E aí, de maneira bem simples, eu cancelo as bases e eu concluo que x é igual a n. Bem, como o logaritmo de A elevado a n na base A é x,
e o x é igual a n, a gente conclui o que a propriedade já falava, que o logaritmo de a elevado a n na base a é igual ao expoente n. Bem, como consequência dessa propriedade, nós temos que o logaritmo de 5 ao cubo na base 5 é igual a 3. Então aprendam isso. Toda vez que nós estivermos no logaritmando uma potência da própria base, o resultado será o expoente dessa potência. É isso que vem me dizer a propriedade 3. A propriedade 4 agora. A potência de base A, claro, com essa base A sendo positiva e diferente 1, cujo expoente é o logaritmo de B na base A, onde esse B, que é o logaritmando, tem que ser positivo, é sempre igual ao logaritmando B. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se eu pegar A elevado ao logaritmo de B na base A, o resultado será sempre B. Bem, para demonstrar, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que o logaritmo de B na base A é igual a x. Se o logaritmo de B na base A é igual a x, então nós vamos ter o seguinte. A partir da definição, eu terei que A elevado a x é igual a B, aplicando a definição de logaritmo. Bem, agora vamos fazer o seguinte. Mas nós sabemos que o x é o logaritmo de B na base A. Então eu vou substituir em a elevado a x igual a b, eu vou substituir o x por logaritmo de b na base a. E aí nós temos finalmente que, quando eu substituo, a elevado ao logaritmo de b na base a é igual a b, que é exatamente o que eu queria demonstrar. Com isso, então, fica provado que toda vez que eu tiver uma potência de base a, onde o expoente dessa potência é o logaritmo também na base A de um número B, o resultado é sempre o número B. Ou seja, A elevado a um logaritmo de base A é sempre igual ao logaritmando, que é o valor de B. Desse modo, então, nós vamos ter que, a partir dessa propriedade, se eu pegar 7 elevado ao logaritmo de 3 na base 7, observem que a base da potência é a mesma base do logaritmo. Quando isso ocorre, o resultado é sempre o logaritmando, que é 3. Então, 7 elevado ao logaritmo de 3 na base 7 é igual a 3. Quinta propriedade. Se dois logaritmos de mesma base, uma base positiva e diferente 1, são iguais, então os logaritmandos B e C, onde B e C são positivos, porque são logaritmandos, também são iguais. O que eu estou dizendo com essa propriedade 5? Se nós temos dois logaritmos de mesma base, eles sendo iguais, então os logaritmandos também serão iguais. Isso quer dizer que se os logaritmandos também serão iguais, eu posso cortar os logaritmos e igualar apenas os logaritmandos. Bem, vamos demonstrar então. Vamos dizer que o logaritmo de B na base A é igual ao logaritmo de C na base A e ambos são iguais a x. Bem, desse modo, se o logaritmo de b na base a é igual a x, aplicando a definição de logaritmo, nós teremos que a elevado a x é igual a b. Se o logaritmo de c na base a também é igual a x, então, pela definição de logaritmo, nós teremos que a elevado a x é igual a c. Bem, observem que o a elevado a x ele é igual ao b e é igual ao c. Desse modo, então, a gente conclui que a única conclusão possível disso é que b é igual a c. Daí, então, ficou provado que se o logaritmo de b na base a é igual ao logaritmo de c na base a, então eu posso cortar os logaritmos e dizer que b é igual a c, ou seja, dizer que os logaritmandos eles são iguais. Bem, trago aí um exemplo decorrente da propriedade 5, Se nós sabemos que o logaritmo de x na base a é igual ao logaritmo de b na base a, então da propriedade 5 eu posso cortar os logaritmos e posso concluir que x é igual a b, ou seja, eu posso igualar apenas os logaritmandos. Bem, essa última propriedade, a quinta propriedade, ela será de suma importância para a gente resolver equações logarítmicas. Porque, na verdade, é utilizando a quinta propriedade que a gente resolve equações logarítmicas.
Trago um sexto exemplo. Com base nas propriedades de logaritmos, essas 5 propriedades que nós estudamos, calcule as expressões. No item A, eu tenho o logaritmo de 5 ao cubo na base 5, mais o logaritmo neperiano do número de Euler. Bem, vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter da seguinte maneira. O logaritmo de 5 ao cubo na base 5, eu vou pegar, a gente vai cair naquela propriedade que diz que toda vez que eu tenho um logaritmo onde o logaritmando é uma potência da base, o resultado é o expoente. Então, o logaritmo de 5 ao cubo na base 5 é igual ao expoente, que é 3. Mas o logaritmo neperiano da base de Euler, eu caio naquela propriedade que vai me dizer que quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado é sempre 1. O logaritmo neperiano, a base é o número de Euler. Então, nós estamos calculando o logaritmo do número de Euler na base, que é o número de Euler. Então, logaritmando e base são iguais, então o resultado, nesse caso, é sempre 1. Desse modo, então, nós temos 3 mais 1, que quer dizer que é 4. Portanto, então, o logaritmo de 5 ao cubo na base 5, mais o logaritmo neperiano do número de Euler, isso é igual a 4. O item B, o logaritmo de 2 à oitava na base 2, menos 7 elevado ao logaritmo de 13 na base 7. Aqui é só aplicar as propriedades também. Esse primeiro logaritmo, que é o logaritmo de 2 à oitava na base 2, basta a gente lembrar da propriedade do logaritmo da potência. A gente viu que toda vez que nós tivermos um logaritmando uma potência da base, o resultado será o expoente. Então, o logaritmo de 2 à oitava na base 2, o resultado é o expoente, que é 8. Menos 7 elevado ao logaritmo de 13 na base 7, eu caio naquela propriedade onde nós temos uma potência cujo expoente é um logaritmo da própria base da potência. Quando isso acontece, o resultado é sempre o logaritmando. Como o logaritmando é 13, então 7 elevado ao logaritmo de 13 na base 7, isso vai ser igual a 13. Desse modo, então, nós temos 8 menos 13, que é menos 5. O que nos faz concluir que o logaritmo de 2 à oitava na base 2, menos 7 elevado ao logaritmo de 13 na base 7, o resultado é menos 5. No item C, nós temos 3 elevado ao logaritmo decimal de 10, menos o logaritmo de 1 na base π. Vamos lembrar que todo logaritmo que não tem base, nós sabemos que a base é 10. Por isso que eu falei logaritmo decimal de 10. Bem, vamos então começar aplicando as propriedades no logaritmo, que é o expoente do 3. Eu tenho como expoente do 3 o logaritmo decimal de 10. O logaritmo decimal de 10, observem que a base e o logaritmando são iguais. Então, o logaritmo decimal de 10 é 1. Cai naquela propriedade de base igual ao logaritmando. Portanto, 3 elevado ao logaritmo decimal de 10 é, na verdade, 3 elevado a 1. Menos o logaritmo de 1 na base π, nós vimos que toda vez que o logaritmando for 1, o resultado é 0. Então, o logaritmo de 1 na base π é igual a 0. Resolvo agora. 3 elevado a 1 dá 3. Então, ficou 3 menos 0, que é 3. Portanto, nós temos que 3 elevado ao logaritmo decimal de 10, menos o logaritmo de 1 na base π, isso é sempre igual a 3. Dessa forma, então, a gente finaliza essa videoaula, onde nós trabalhamos as propriedades que são consequência direta, consequência imediata da definição de logaritmo.